A paz do Senhor. Vamos esperar o pessoal aí conectar. Paz do Senhor, sejam bem-vindos. Vamos esperando aí o pessoal conectar. Você que já está aqui conectado com a gente e que já participou da live anterior, você já sabe que a gente tem um desafio que a gente sempre fala aqui, que é de enviar essa live aí para pelo menos 5 mulheres do seu Instagram. Então aproveita que a gente está conectando, que as mulheres estão entrando e você já vai aí lá, clica no botãozinho aí do aviãozinho e encaminha para pelo menos 5 mulheres aí do seu Instagram. Com certeza você tem muito mais, mas pelo menos 5 você já pode ir compartilhando para que mais pessoas entrem, recebam e participem de tudo aquilo que Deus vai ministrar ao nosso coração nessa noite. Então, vai compartilhando aí enquanto a gente vai deixando o pessoal entrar e vai convidando mais mulheres aí. Vamos lá. Eu vou enviar aqui para as minhas. Você envia também aí para quem você puder. É bem simples, você só precisa clicar no aviãozinho e escolher aí as mulheres que você vai compartilhar. Então já vai mandando aí para as mulheres, para a gente conseguir alcançar o máximo de mulheres possíveis. Sejam bem-vindas, a paz do Senhor, irmãs, irmãos. Já estava aqui falando, você que chegou agora, já encaminha esse vídeo, né, essa live aí, para pelo menos 5 mulheres do seu Instagram. Clica aí no aviãozinho, é bem simples, então você vai clicar, vai selecionar as pessoas para que a gente consiga alcançar mais mulheres aí para esse momento tão especial que Deus tem reservado para nós. Enquanto isso, eu vou chamando a Giza, que vai estar aqui hoje de novo com a gente. A paz do Senhor, irmã Andréia. Paz, Joyce, boa noite. Sejam bem-vindos. Oi, Giza. Oi, Pati, boa noite. Boa noite a todos. Giza, já mandou para as suas 5 mulheres aí? Eu já mandei para umas 15. Então, Eu tá estava bom. aqui mandando, não tinha nem visto a solicitação, porque eu estava mandando aqui o aviãozinho. Isso aí, Vamos lá, então. gente, vamos compartilhar. Agora é isso aí. Vamos mandando, clica nesse aviãozinho aí e vai compartilhando para o máximo de mulheres que você puder, para que elas também participem desse momento especial. Então, enquanto você vai compartilhando aí, eu quero pedir perdão pela minha voz. Eu tô dodói, mas nós estamos aqui firmes e fortes para a glória do Senhor. Então, desculpa aí a voz. Se falhar no meio do caminho, você já sabe. Se aproveita, exala o bom perfume e vai orando aí para que o Senhor nos restabeleça. Né, Giza? Em nome de Jesus, a Pati hoje quase me deixou na mão. Mas eu falei, não, vamos lá, vamos ficar firmes nesse propósito aí dessas lives que tem abençoado tantas pessoas. E ela tá ali aos trancos e barrancos, mas é o Senhor que nos sustenta, né? De vez em quando vai aparecer minhas garrafinhas, vou bebendo água e Deus vai falar conosco nessa noite. Eu queria então começar, e hoje a gente vai começar orando. Enquanto eu orava ao Senhor por essa live, o Senhor foi falando ao meu coração sobre gratidão, Giza. Sobre como a gente tem dificuldade de exalar o bom perfume sendo gratos ao Senhor nas É mínimas verdade. coisas. E eu queria começar orando para que o Senhor se fizesse presente aqui nessa live, para que mais mulheres possam vir e recebam essa mensagem que o Senhor tem reservado para nós.
E aí eu queria te convidar, Giz, a fazer essa oração, então, para a gente começar aquecendo aí, trazer a nossa convidada super especial da noite. Amém. Vamos orar assim. Senhor, Pai querido, nesta noite, Pai, nós só temos a te agradecer, porque o Senhor mais uma vez nos sustentou. O Senhor nos deu um dia abençoado, Pai, em que nós temos a agradecer a Ti pelo ar que nós estamos respirando. Senhor, eu quero engrandecer e agradecer ao Senhor por cada pessoa que está nesta live já conosco, Senhor, e por todas aquelas que irão entrar. Pai querido, que possamos ser nesta noite um canal de bênção, Senhor, na vida dessas pessoas. Somos gratos a Ti, ó Pai, porque o Senhor não nos deixa enganados. O Senhor é aquele que se preocupa com os nossos sentimentos. O Senhor se preocupa, Pai, com a nossa vida. E nós queremos agradecer a Ti, Pai. Temos o coração grato nesta noite, ó Deus. E muito obrigada, Senhor, pelo privilégio, Pai, que é estarmos na Tua presença e falarmos, Senhor, do Teu nome. Levarmos, ó Pai, o Teu reino a tantas pessoas. Desde já, Senhor, eu te agradeço por tudo, Pai. Porque nós cremos que essa live já foi um sucesso. Porque, em primeiro lugar, nós colocamos o Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Então, a paz do Senhor, você que entrou aí no meio do caminho, a gente já tinha começado. Hoje nós temos um tema super especial, né, Giza, e super desafiador, que é como exalar o bom perfume dentro da nossa família, né, no nosso lar, na nossa casa. E para conversar um pouquinho sobre esse tema, nós temos uma convidada super especial, internacional, que aqui a gente é de outro patamar, né? A gente tá chique demais. Fora, ela vai contar um pouquinho sobre a história dela, mas eu vou convidar ela aqui. Então, você que ainda não enviou essa live para alguém, por favor, envia aí para que mais mulheres possam participar. Então, ela vai entrar aqui daqui a pouquinho. Já mandei aí o convite. Olha ela aí. Olá, Jéssica. Boa noite. A paz do Boa noite, Jéssica. Boa noite, a paz, gente. Seja muito bem-vinda aqui na nossa live. Eu sei que você estava aí desde o início, então vou só contextualizando, tem mais gente chegando. A gente hoje vai falar um pouquinho sobre como exalar o bom perfume dentro da nossa casa, né? No meio da nossa família. E hoje a gente vai contar com a participação super especial da Jéssica. Eu não vou dar muito spoiler, vou deixar ela contar sobre ela, de onde ela vem, se ela tem filhos, se ela é casada. Ela vai contar um pouquinho pra gente. E nós aprenderemos aqui com ela, na verdade, compartilharemos, né, Jéssica, um pouquinho sobre esse tema. E eu já queria começar te agradecendo pela participação, por ter se disponibilizado. E aí eu queria começar te convidando a se apresentar. Eu sei que você é conhecida de uma galera que está aqui online, mas tem outras pessoas que ainda não te conhecem. Então eu queria que você começasse contando um pouquinho quem é a Jéssica, o que que a Jéssica faz, para a gente começar então a falar sobre o desafio de exalar o bom perfume na família. Oi, gente. Olha, primeiro eu quero começar dizendo que eu estou muito, muito feliz mesmo de estar aqui. É, é todo mundo assim muito especial para mim. Eu tenho uma história aí e para mim é uma honra, um privilégio estar com vocês hoje nesse recomeço, né? Ver aquilo que Deus está fazendo novo de novo no meio de vocês. E eu fico muito, muito feliz mesmo de estar aqui. É uma alegria para mim. Eu tenho tantas histórias, tantas lembranças, tantas coisas preciosas que Deus fez comigo aí há mais de 20 anos atrás e toda vez que eu me recordo assim é bem precioso, sabe? É aquelas momentos da nossa vida assim que a gente guarda numa caixinha bem e esconde para ninguém mexer. Mas então, eu sou a Jéssica, eu sou casada há quase 15 anos, esse ano faz 15, e eu tenho 3 filhos. E acho que se eu pudesse me definir, seria uma mãe que, que decidiu gastar todo o seu tempo, toda essa energia
para criar filhos para a glória de Jesus, né? Desde que eu casei, eu vou começar um pouquinho, mas depois eu quero voltar lá atrás. Desde que eu casei, eu e meu marido, a gente conversou antes do casamento, né, de que quando os filhos chegassem, a prioridade seria os filhos, né? Então, ele me abençoou para estar em casa, para estar ali vivendo a todo o momento, e depois a gente ia descobrindo, né, se eu ia ficar full time ou se eu poderia trabalhar, como é que seria. E quando eu peguei a minha primeira filha no colo e ela foi crescendo, eu falei, eu não saio daqui, daqui ninguém me tira. E eu fui descobrindo no caminho da criação dos filhos uma alegria e um prazer de ver o Senhor agir através de mim fora de ambiente onde eu poderia ser valorizada, né? Tipo o percurso de uma profissão ou o desenvolvimento ministerial. Um dos meus grandes sonhos, e até hoje é desenvolver um ministério, né? Eu amo ensinar a palavra de Deus. Então, assim, é uma das coisas que eu quero no futuro é pregar, é fazer coisas nesse sentido. Mas eu entendi, o Senhor foi trabalhando comigo de que o que Ele me chamou para fazer nesse tempo agora é pregar para 3 pessoas, é ensinar 3 pessoas, é viver ministério para essas 3 pessoas, é me desenvolver profissionalmente para essas 3 pessoas. Então, assim, a Gisele sabe, e outras pessoas que me conhecem, que eu era terrível na cozinha. E hoje eu sou elogiada pela cozinha. Tipo assim, meu marido e meus filhos ficam assim, impressionados com o que eu faço. Então eu vi o Senhor me treinando no meu casamento e na minha maternidade em diversas áreas que talvez eu acho que eu não seria em nenhum outro lugar, né? Então, essa é quem eu sou hoje, né? E tudo aquilo que eu posso compartilhar da vida de Deus através de mim é através da minha casa, é a partir da minha casa, né? Toda a bagagem que eu construí na minha vida espiritual adulta foi na minha casa. E eu falo que uma das maiores experiências que eu tive com Deus foi enquanto eu fazia uma comida no fogão. Onde os momentos que Deus mais me marcou, as ministrações onde o Senhor estava falando comigo e a lágrima correndo, eu estava ali mexendo um mingau ou cozinhando alguma coisa. E eu sou muito feliz nesse lugar, muito feliz. Eu já passei por vários altos e baixos, né? Eu sou mãe há 12 anos, então já tive momentos de me comparar, de querer aquilo que eu via outras mulheres fazendo, né? De falar assim, poxa, eu podia ter seguido a minha carreira, né? Hoje eu podia ter algumas conquistas e tal. E às vezes eu olhar outras pessoas fazendo outras coisas que eu queria, viagens e tal, e eu falar, poxa, e aí era como se o Senhor estivesse falando comigo, né? Você tem certeza que isso te realizaria? Você tem certeza que isso seria bom para você? E ao longo desse tempo, o que o Senhor foi me ensinando é que a verdadeira alegria e prazer está no propósito dele, seja onde for, né? E eu sei que Deus tem filhas de diferentes formas, de diferentes maneiras, e Deus chamou cada uma das filhas dele para um propósito específico e uma vida específica. Mas eu acho que uma das melhores coisas que a gente pode fazer enquanto filha de Deus é descobrir alegria e prazer no chamado do Senhor para a nossa vida. Seja ele dentro ou fora do lar, ou a forma que a gente for executar aquilo que o Senhor colocou diante de nós, né? Então, esse é um resumo de quem eu sou hoje. Jéssica, e assim, nós sabemos que é desafiador exalar o bom perfume de Cristo no lar, é desafiador, porque assim, na maioria das vezes, dentro de casa é onde estão as pessoas que nos conhecem nos detalhes, que sabe dos nossos defeitos, né? Que sabe aonde é o nosso ponto fraco. Então, eu diria que é muito desafiador, né? Exalar o bom perfume no lar. Muitas pessoas não estão online com a gente, não sabem, mas eu conheço Jéssica há mais de 25 anos. Então, assim, a nossa adolescência, ela foi uma adolescência onde nós estávamos juntas e participávamos, né, de muita coisa juntas. E a Jéssica, ela sempre foi um modelo para mim
no sentido, na época eu não sabia, né? Hoje nós temos nome para isso. E a Jéssica já exalava um bom perfume, Paty, lá atrás, né? Então, assim, ela era uma filha maravilhosa, no sentido que os pais dela não eram, não são, né, convertidos, no sentido de seguir ali o caminho de Cristo, mas isso não a impediu de fazê-lo e também não a impediu de respeitar a posição do pai e da mãe dela, que são dois fofos, eu amo o Nies e a Sheila, sou suspeita para falar deles. E assim, ela foi eu falo que ela foi um modelo para mim, porque em nenhuma circunstância que ela talvez, hoje em dia, né, na nossa geração, qualquer coisa se rebela, qualquer coisa desobedece, é motivo para poxa, por que eu não posso? E a Jéssica, em todo o tempo ali, ela se mostrava uma filha obediente, mesmo às vezes não concordando com as travas que o pai e a mãe davam nela. E assim, isso a gente foi crescendo e eu pude observar nela. Né? E hoje a gente falando sobre exalar o bom perfume, ela se encaixa perfeitamente nisso desde lá da adolescência dela. E aí, Jéssica, eu te pergunto hoje, qual seria assim, um dos maiores desafios ou os maiores desafios de exalar o bom perfume no lar para você? É muito interessante isso, né, Giza? Porque, assim, quando a gente fala de perfume, eu acho que tem tantas coisas que passam na cabeça, né? Não é só a questão do cheiro, eu acho. Porque o perfume também, se a gente for olhar na palavra que fala sobre exalar o bom perfume de Cristo, antes do perfume é a palavra bom. Então, existe o perfume, mas existe um bom perfume. E eu acho que tem uma diferença, né? Você pode até cheirar, mas tem pessoas que cheiram melhor que você, né? Existem perfumes que o cheiro é diferenciado. E eu acho que primeiro a gente precisa olhar para o padrão da Bíblia, para o padrão de Deus, né? E o padrão de Deus é bom. É igual quando a gente vai lá para Gênesis e ele tá lá, criou a ave, isso é bom, criou o sol, isso é bom, criou não sei o que, isso é bom. Aí vai criar o homem e a mulher, isso é muito bom. Então Deus tem um padrão, né? Então, quando a gente fala de perfume de Cristo, existem inúmeras pessoas que são pessoas legais, sabe, dentro de casa. Que, tipo, se você for olhar, não tem problema nenhum, ela tem caráter, ela não rouba, ela não mente, ela não tem nada disso. E ok. Mas o que seria o bom perfume, de acordo com Deus? É aquele que tem a vida de Cristo dentro de você, né? Jesus fala que não há ninguém que é bom a não ser o Pai. Então, às vezes, nós achamos que bondade, que bom caratismo é o suficiente para Deus. E segundo o padrão de Deus, não é. Segundo o padrão de Deus, aquilo que é bom é aquilo que passa por Cristo. Então, exalar o bom perfume de Cristo no ar é quando nós espelhamos a Cristo. É quando as pessoas da nossa casa conseguem olhar para nós e ver Cristo. E é a parte mais difícil que existe. Porque o nosso marido, os nossos filhos, quem é solteiro, os pais, né, lidam com a pior parte da gente. Eles lidam com... A gente tá aqui, ó, todo bonitinho, os cabelo tudo arrumadinho aqui. Mas quando a gente acorda, quem é que está ali do nosso lado? Quem é que está vendo a loucura que a gente está, né? Então, geralmente, eles ficam com o nosso pior, né? Mas, se eles conseguem ver o nosso melhor no meio do nosso pior, é porque realmente Cristo está fazendo a diferença em nós, né? Então, eu acho que esse é a maior dificuldade. É a gente realmente entender que não é as nossas boas ações. Porque eu conheço muitas pessoas que elas esforçam para serem boas, sabe? Sabe aquela pessoa que ela se esforça para ser boa? Ela organiza a casa dela é perfeita, a comida dela é perfeita, a mesa dela tá sempre arrumada, é tudo lindo, é tudo maravilhoso, é tudo funcionando na casa dela. Só que dentro dela tem a amargura, dentro dela tem gratidão. Você começou falando sobre gratidão, né? E isso é uma das piores coisas para uma mulher ter dentro de casa. Porque que acontece? Às vezes, você, na sua ingratidão, você, com tudo lindo na sua casa, os seus filhos não conseguem receber. O seu marido não consegue receber. Por quê? Por causa daquela semente de amargura que está dentro de você.
E eu acho que isso, assim, homens têm muita dificuldade com várias coisas, mas eu acho que isso está muito relacionado à mulher. Ingratidão, amargura e murmuração. Se você for parar para pensar, quase toda mulher ou já passou, ou está passando, ou vai passar por isso, né? Em algum momento da vida. Porque a gente, como a gente é muito emotiva, né? A gente sente as coisas de maneira muito evidenciada. O que acontece é que se a gente não passa pela cruz, sabe? Se a gente não está em constante relacionamento com o Senhor, a gente deixa essas sementinhas irem crescendo. E isso geralmente vai impactar quem? Aqueles que estão direto com nós, porque a gente bota uma máscara para sair lá fora, né? Quando a gente vai para o culto de domingo na igreja, ninguém vai ver nossos problemas, ninguém vai ver nossa murmuração. A gente é a pessoa que vai orar, vai falar em línguas, vai levantar a mão, vai cantar bonitinho. Mas na segunda-feira, a gente é a pessoa que vai estar reclamando de tudo que aconteceu na semana, das contas que não foram pagas, do marido que não lavou a louça, ou da filha que deixou o quarto bagunçado. Então, essas coisas, elas são muito difíceis para a gente ajeitar. E eu falo de um lugar de experiência, porque eu sei o que é passar por isso. Eu sei o que é ter a casa toda arrumadinha, ter uma comida bonita em cima da mesa, mas ter uma cara que demonstra murmuração, insatisfação, ingratidão, né? Gente, engraçado, porque isso passa muito pelo que a gente falou no início, né? Do não entendimento do chamado de Deus para nós. Porque, de modo algum, só é feliz a mulher que se dedica exclusivamente ao seu lar, né? De modo algum, também só é feliz, e a sociedade prega muito isso, aquela que sai e vai viver sua vida e vai ser bem-sucedida. E eu acho que esse é o grande desafio, é que a gente consiga olhar para Cristo e aonde Ele nos plantou, exalarmos o bom perfume. E aí isso passa por uma percepção diferente, porque a gente fala muito, isso é um jargão, né? Às vezes Deus não muda você, mas muda a circunstância. E a gente tem essa dificuldade de perceber nos mínimos detalhes a mão de Deus em nós e através de nós. E foi o que você trouxe. Quem não exala um bom perfume, exala um mau perfume. E a gente precisa escolher o tempo inteiro que tipo de perfume a gente quer exalar. Eu sempre falo isso para os meus filhos. Há sempre uma escolha a ser feita. E você sempre vai poder escolher o que você quer ou não quer fazer. Então, a gente tem essa oportunidade, né? E o quão isso é poderoso, porque como você trouxe, e nós falamos disso na live passada também, o perfume marca. E a depender do cheiro que é exalado, as pessoas, aí você falou aqui sobre, né, passar pela cruz, sobre ser imagem e semelhança. E é muito comum que o mundo nos aponte como os cristãos. Então, você vê quando um cristão faz alguma coisa errada, né? Acontece, aí sai alguma coisa, a fala sempre é essa, o cristão fulano, o pastor fulano, a líder fulana, depois o nome. Então, quando a gente não consegue ter esse entendimento, esse discernimento, a gente faz com que as pessoas se afastem de Cristo. E aí, olha que perigoso, né? E que triste é porque a gente não se percebeu. O nosso perfume, naquele momento que foi exalado, levou alguém para longe, porque nós não fomos imagem e semelhança. Sim. Dentro disso, se a gente for ler os versículos que fala lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 5, que é de 5 ao 15, que é o que está falando sobre o bom perfume de Cristo, lá ele fala que a sequência do versículo é que o perfume serve também para a morte. E é muito forte, se a gente for parar para pensar, tipo, como assim um perfume serve para a morte? Porque aquilo que você vai exalar, ela pode servir para a vida, para apontar para Cristo, ou como você disse, pode apontar para a morte, né? Ou seja, nós podemos fazer crescer a fama de Jesus, ou a gente pode manchar a fama de Jesus. E isso é muito pesado, né? E quando a gente está lendo esse texto, ele está falando que o bom perfume de Cristo somos nós. Nós somos o perfume de Cristo. Se a gente, isso é muito complexo, né? Porque é como se o Senhor estivesse falando pra gente assim: vocês são bons e eu quero
me vestir de vocês, eu quero colocar, do jeito que a gente passa um perfume na gente, Cristo se reveste, ele passa, né? Nós somos o bom perfume de Cristo. E fala, e tá falando lá que a fragrância é o conhecimento do Senhor. Ou Exatamente. seja, para a gente exalar o bom perfume de Cristo, nós precisamos do Evangelho de Jesus. Então, tudo passa, né? É igual a Bíblia. Ah, o Evangelho é só Mateus, Marcos, Lucas e João? Não, o Evangelho está desde Gênesis. Então, é a mesma coisa na nossa vida. Se tudo não passar pelo Evangelho, se tudo não passar por Cristo, nós não vamos exalar o bom perfume de Cristo. E eu volto a dizer que, tipo assim, esse é o ponto central do tema que a gente quer discutir, né? Tipo, tudo vai de acordo com qual é o conhecimento que nós temos de Cristo. Qual é a revelação que nós temos de Jesus? E dentro do que a gente já conversou, né, em relação a essa comparação mesmo que a gente está fazendo com o perfume, muitas vezes, em relação a exalarmos o perfume no lar e trazendo essa comparação para o próprio perfume mesmo, muitas vezes a gente tem perfumes caros, né? E às vezes a gente quer porque a fixação é melhor e tal, mas como a gente estava conversando mais cedo, a gente usa esse perfume para sair da porta para fora, né? Ah, eu vou num lugar especial, então para isso eu vou usar esse perfume que é o melhor perfume. E muitas vezes em casa a gente não faz isso, a gente não. E aí, trazendo para exalar o bom perfume no lar, a gente não pega essa deixa de também ter um bom perfume. Não, peraí, deixa eu borrifar aqui, eu vou exalar esse bom perfume aqui dentro também, durante o dia também. E muitas vezes a gente guarda para usar fora. Quer exalar o bom perfume? Sim, mas lá fora. E aí, por isso que o desafio vem com essa questão de exalar dentro de casa, porque nós nunca achamos que, não, dentro de casa já está todo mundo acostumado, não preciso botar perfume. Né? E trazendo para a nossa vida em exalar o perfume de Cristo, a gente pode usar isso como referência também. Sim, exatamente. Eu fico pensando assim, eu tenho uma amiga e ela me falou uma vez isso e eu fiquei assim, cara, eu nunca parei pra pensar nisso. Ela falou que ela tem ela gosta muito de perfume, então ela tem muitos perfumes. Mas ela falou que ela tem o preferido dela e que é assim, o que ela gasta mais dinheiro nele. E ela fala, esse eu só uso pra dormir à noite. Eu falei, qual o sentido? Dormir à noite. Ela falou assim, porque o meu marido vai estar comigo. E esse perfume é o único exclusivo pra ele. Eu falei, nossa, legal. Eu, tipo, nunca parei para pensar nisso, né? E refletindo sobre isso, eu fico pensando justamente nisso que a gente estava conversando, sobre como que a gente, por que que a gente coloca perfume para fora e não coloca para dentro, né? Por que que a gente tem a roupa de sair, mas tem a roupa de ficar em casa? Parece que a louça, né? Tipo, quem gosta dessas louças compra aquela chique, mas só usa para visita. E a gente vê nisso o quanto que a gente valoriza os de fora, né? A gente valoriza quem não convive com a gente, ao invés da gente estar dando o nosso melhor para quem convive. E nesse ponto, não é só nos itens materiais, é o nosso coração. Muitas vezes a gente valoriza mais a pregação do vizinho do que a pregação do nosso marido. Que às vezes ele está pregando para você sem a eloquência de uma pregação de domingo à noite. Mas quando ele chama a sua atenção, quando ele fala assim, eu acho que você não fez legal aqui. A gente se irrita, a gente fica com raiva. E assim, se tem alguém que pode chamar a nossa atenção, é aqueles que nos conhecem. Porque geralmente vão fazer em amor. Os de fora, geralmente, quando vão apontar o dedo pra gente, é com fofoca. Né? Mas os que nos conhecem, eles nos tratam em amor. E é geralmente quem a gente tem mais raiva. É que a gente... Desculpa, gente. Mãe, não é fofoca, é fofoca. Fica tranquilo. A mãe exalando perfume. Desafio conseguir servir a melhor lista dos de dentro. Né? Os nossos de casa bebem no copo de requeijão, bebem no copo de plástico. Mas basta chegar alguém e a gente quer, né? Quem nunca? E aí sai correndo para organizar tudo. A família está numa casa de pernas para o ar. Mas a avisou que está chegando é aquela correria. E quantas vezes, especialmente aqui falando das crianças, isso não é comentário para eles à mesa, né? Quantas vezes eles não falam, mas por que o fulano
quando fulano vem aqui, eu tenho uma amiga que me contou uma história semelhante a essa, que a filha falou para a amiga dela, poxa, você podia jantar aqui em casa todos os dias, porque a minha mãe sempre faz coisas maravilhosas e arruma uma mesa linda quando você vem. Então, quantas vezes a gente se dedica tanto em pessoas que não dão valor, que não estão conosco, e não é problema algum que de fato nós façamos, nós devemos receber bem as pessoas que nos visitam. A importância de nós nos lembrarmos que as pessoas que estão conosco, e as pessoas aí no trabalho, dificilmente você se estoura com alguém porque você tem medo de ser punido, você tem medo de ser chamado a atenção. Na igreja, você se controla porque você é o líder, porque você é isso, porque você é aquilo. E dentro de casa, a gente não se preocupa e a gente se esquece de que são pessoas como todas as outras com as quais nós convivemos. E o quanto isso é importante e o quanto é desafiador, porque eles estão com a gente a maior parte do tempo. Então, em algum momento, a gente vai, né, tá de TPM, a gente vai estar chateado, a gente vai estar triste. E nesses momentos, só a ação do Espírito Santo para nos fazer exalar um bom perfume. E aí, Jéssica, eu queria te fazer outra pergunta. Se a gente tivesse, imagino que tem milhares de mulheres aqui, né, nos ouvindo, pessoas que estão participando aqui conosco. E aí, se você tivesse que dar algum conselho, né, prático aí para essas mulheres que em algum momento já tiveram alguma dificuldade de exalar o bom perfume, seja o seu temperamento, seja que tem alguém de casa, um pai, uma mãe, que é um pouco mais ríspido, e aí o temperamento não conseguia, ou porque tem N dificuldades, cada um vai ter a sua, que conselhos você traria para que a gente consiga exercitar, né? Porque eu acredito que é um exercício, nem sempre a gente vai conseguir, mas a gente precisa exercitar isso, e eu acredito que o Senhor vai nos capacitando para conseguir exalar cada vez mais esse bom perfume. Eu acho que a gente pode separar para alguns pontos, assim, pode ser? Pode? Eu acho que um dos essenciais, o principal, é uma intimidade com Jesus, sabe? Uma vida de devoção. Sem relacionamento real, a gente não consegue descobrir quem o Senhor é. É por isso que eu estava falando lá no começo que tudo parte do princípio de qual é a nossa revelação de Jesus. Então, eu acho que essa é a primeira grande pergunta. Eu gosto de um chavão que existe aqui nos Estados Unidos, que eles chamam de Big Deal. Que é tipo assim, é um grande tema, tipo, uma coisa que é principal, assim, que a gente pode chamar, que todo cristão precisa se perguntar isso constantemente. Qual é a revelação que eu tenho de Jesus? Porque às vezes você vai parar para reparar que a sua revelação é pequena. Se você tem uma revelação de Cristo pequena, o que você vai refletir dele é pequeno, é pouco. Porque o nosso Deus, ele é grandioso, ele é santo, não tem ninguém igual a ele. E a gente ele é uma fonte inesgotável. Então, quanto mais a gente mergulhar nele, mais a gente vai receber dele. E se nós temos uma revelação pequena do Senhor, é que a gente está passando pouco tempo desfrutando dele. Né? Ele tem sempre uma fonte jorrando para nós. Então, essa é a coisa mais essencial que a gente pode falar hoje sobre qualquer área da vida de um ser humano é: desfrute de Cristo, beba da fonte de Cristo, se encontre com Ele, busque revelação dele, cresça no conhecimento do Senhor, cresça na revelação de quem o Senhor é. É como a palavra diz aqui de 2 Coríntios, que a gente está lendo. A fragrância é o conhecimento de Cristo. Se você não tiver o conhecimento de Cristo, você não vai desenvolver esse perfume. Você não vai ter essa fragrância. E aí as pessoas podem falar assim: como que eu tenho essa revelação de Jesus? Como que eu tenho esse conhecimento de Cristo? A palavra de Deus. Através da palavra de Deus, através da oração, através do jejum, através de uma busca no seu quartinho quando você fecha a porta e ora em secreto ao Deus que tudo vê, mas que no invisível ele gosta do secreto, né? É muito interessante essa oração de Jesus quando ele fala: vai para o seu quarto e ore em secreto. Ele falando isso no meio daquele contexto dos fariseus, daquela loucura que acontecia naquele tempo lá, e ele está falando: sabe o que me agrada? Quando você vai lá pro cantinho,
quando ninguém está te vendo, quando você não está devendo nada, você não está fazendo as coisas para que outros notem. Porque eu não sei se é só comigo, mas assim, não sei se acontece aí com outras pessoas, mas quando você está orando sozinho, sua oração é uma. Quando você está orando no público, no coletivo, a sua oração é outra. É E verdade. geralmente a oração que é mais sincera é a oração do secreto, né? Então, esse é o primeiro ponto. É a gente ir atrás do Senhor. Uma coisa que eu falo muito para os meus filhos é assim: Deus podia ter deixado um vídeo gravado para gente. Deus podia ter deixado uns desenhos numas montanhas, né? Ele podia ter deixado o céu com histórias bíblicas, mas ele escolheu um livro. Se ele escolheu um livro, nós precisamos ler esse livro. Nós precisamos ter intimidade com o que está escrito nesse livro, né? Nós precisamos folhear e sermos bons conhecedores disso que ele deixou para nós. Então, partindo da oração, da Bíblia. A gente fala o jejum porque o jejum é uma forma da gente ficar mais sensível, né, para aquilo que a palavra de Deus pode revelar para nós. Nisso a gente já vai começar a crescer no conhecimento de Cristo. Mas quando a gente está em comunhão com os nossos irmãos, quando a gente está desfrutando da presença de Deus, uma das coisas que eu queria falar, que a Gisele começou falando antes, um dos momentos de maiores revelações que eu tive de Jesus na minha vida e que até hoje define o meu padrão, foi onde colocou os meus fundamentos na rocha, foi o que eu vivi na minha adolescência. A minha adolescência foi uma época que marcou, que definiu aquilo que eu comecei a entender por Jesus. Ele foi aumentando a revelação, mas em cima daquilo que ele estabeleceu naquela época, né? E eu acho que hoje isso é um grande ponto para a gente falar como mulheres, porque às vezes você não teve uma experiência na sua adolescência, na sua juventude, você se converteu, você conheceu Jesus na sua vida adulta, né? Mas o Senhor, ele tem um chamado e um convite para que você possa fincar os seus pés na rocha. Ele não vai fazer crescer nada sobre você enquanto você não ficar o pé na rocha. Porque o Senhor é tão ele é tão bom, ele é tão maravilhoso com a gente, que ele não vai construir um edifício se os nossos pés estiverem na areia. Então, às vezes a gente está fazendo oração sobre tantas coisas e Deus está te convidando a afundar para baixo. Às vezes a gente quer subir para cima e Deus está falando, cava primeiro, cava, vamos fincar, para que quando vier a tempestade, você tá ali, ó, firme, né? Tá firme. Tem aqui onde eu moro, é chamado de o corredor de tornado. Toda a época da primavera tem muito tornado aqui, tipo, é normal. Quando o primeiro ano que eu cheguei aqui, que eu ouvia as sirenes tocando, eu ficava desesperada. Hoje a sirene toca e eu continuo fazendo o que eu tô fazendo. Tipo, você vai acostumando com a vida, né? Mas aí tem uma característica das casas aqui, justamente por causa do tornado. Que toda casa aqui, nessa região do centro-oeste dos Estados Unidos, ela tem cavada um andar para baixo da casa. Então, por exemplo, aqui na minha casa, debaixo dela, eu tenho o mesmo espaço da casa de cima para baixo da terra. Então, quando toca a sirene, e se a gente perceber que tem um perigo iminente, a gente vai para baixo. Porque se o tornado passar, ele vai destruir o que está em cima. Mas o que está embaixo nos protege, né? E é exatamente isso que o Senhor quer nos ensinar. O que é cavar para baixo? É a gente fundar as nossas raízes em Cristo. É a gente cavar. Quanto mais a gente cava no Senhor, mais forte a gente é no meio da tempestade. Mais forte a gente é quando vem a ventania e as coisas acontecem na nossa vida. Porque assim, não é quando, ou melhor, não é se, mas é quando. Porque todo crente vai passar por tribulação. Todo crente vai passar por momentos de desafios na vida que vai forçar a abalar a nossa fé. E aí é quando a gente olha para o nosso fundamento. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Como eu me converti muito nova, então toda a minha vida, as situações que aconteceram, que me chacoalharam, eu olhei lá para trás, no fundamento. Então, quando vinha alguma coisa que ousava dizer para mim, esse Deus não é tão bom assim, eu lembrava, opa, eu provei e vi da bondade do Senhor. Aleluia. Então, essas coisas vão marcando a nossa vida
e vai selando a gente de um jeito que nada, nada consegue tirar a gente do Senhor, sabe? É aquela palavra que a gente costumava falar há muito tempo atrás, que o Senhor é o Senhor que cativa o nosso coração. Eu não sei, talvez seja muito aqui, mas eu não ouço muito mais pessoas falando sobre isso, sobre o Senhor cativar. O que é cativar? É manter cativo, né? Quando a gente vai lá no zoológico e tá um bichinho dentro da jaula. O Senhor faz isso com o nosso coração. Ele prende a ele, né? E assim, se tem alguém que eu acho que é indestrutível, é o Senhor. Então, uma vez que ele cativou o nosso coração, nada mais tira. Então, esse precisa ser o maior desejo do nosso coração, que o Senhor cative o nosso coração. Então, se eu tenho um conselho que eu posso dar hoje para as mulheres é que se de repente você sente, sabe, o som do seu coração, olha para dentro de si. Nós podemos dizer qual é o relacionamento que a gente tem com o Senhor. Então, olhe para você agora e pergunte: será que eu estou cativa? O meu coração está cativo? Ou eu ainda estou solta? Será que eu ainda tenho dúvidas acerca da soberania do Senhor? Será que eu ainda tenho dúvidas do bom Deus a qual eu quero, eu desejo servir? Se você ainda está vivendo por esse mar ainda de indecisão, sabe? Onde você sabe, você quer, você é seduzido pelo Evangelho, mas você ainda não foi totalmente dominado por ele. Então, acho que o principal é você se colocar diante do Senhor com essa oração. Senhor, pega meu coração, rouba meu coração, coloca ele na sua caixinha e nunca mais me devolve. E quando a gente era adolescente, a gente fazia umas orações bem doidas, né? E eu lembro de várias orações que eu fiz, que era: Senhor, eu quero ir para os lugares mais doidos do mundo para pregar o evangelho, que não sei o quê. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero não sei o quê. Mas uma das coisas que eu fiz, uma das orações que eu fiz, que até hoje eu falo assim, que bom que eu fiz. Senhor, por favor, toma o meu coração e não deixa eu ter acesso mais a ele. Né? Porque a gente é mau, a gente é corrupto. A nossa inclinação é para a maldade, a nossa inclinação é para tudo que não presta. Mas se a gente se a gente for tomado pelo Senhor, a gente vai viver selado por ele para sempre. Para sempre. A Bíblia fala, o Senhor falou lá a Jesus que na oração sacerdotal, antes dele morrer, todos aqueles que o Senhor me deu, eu não vou perder nenhum. Então, que coisa preciosa é a gente se colocar diante do Senhor, né? E eu, como mãe, hoje, né? Como mãe, uma das coisas assim mais penosas, eu acho, que para uma mãe cristã é olhar e falar: meu Deus, será que meu filho conhece Jesus? Será que meu filho tá indo por esse caminho e tal? E a gente tem que ralar mesmo para apresentar a palavra do Senhor, pregar o evangelho para eles, para todas essas coisas. Mas qual é a esperança de uma mãe? É saber que o Senhor vai atrás deles. É saber que o Senhor vai cativar o coração deles. Que eu posso fazer todo o esforço, mas no final é o Espírito Santo que vai agir, né? É ele que vai lá. E esse mesmo Espírito Santo que alcança os nossos filhos, ele quer nos alcançar. Quantas mulheres, quantas de nós estamos assim, com o nosso coração dividido, sabe? Eu sei que quase todas nós, né, estamos aí uma vida de igreja, mas quantas estão vivendo na dualidade, né? Competindo, o coração está competindo, ele não está totalmente no Senhor. E às vezes a gente não sabe disso. Por quê? Porque às vezes o que está competindo com o nosso coração é a nossa vaidade. Nós estamos vivendo uma era tão vaidosa, né? Onde tudo é academia, botox e não sei o quê. E às vezes esse lugar rouba o nosso coração. Às vezes o ministério rouba o nosso coração, a profissão rouba o nosso coração, às vezes o casamento rouba o nosso coração. Quando você começa a idolatrar o seu marido ou idolatrar a instituição casamento, né? A maternidade pode roubar. Eu quase entrei por esse caminho, onde a maternidade estava começando a roubar o meu coração. E onde eu precisei ser chacoalhada por Deus para olhar para ele e falar: os filhos, eles são a herança do Senhor.
eles não te definem, né? Porque eu não sei se todo mundo passa por isso, mas comigo aconteceu aquele negócio de quando eu me tornei mãe, quando eu estava ali do segundo para o terceiro filho, eu não sabia mais quem eu era. Eu era mãe, ponto final. Tipo, a Jéssica esposa, a Jéssica mulher, sumiu. Eu entrei numa crise de identidade, né, para resgatar de novo a Jéssica. Porque é bem puxado, né, ali aquele começo, a gente fica, acho bem tenso. Mas a gente precisa entender que a nossa identidade, antes de tudo, é de filha de Deus, né? Todo o resto faz parte do que uma filha de Deus pode exercer. Igual a gente estava falando antes, né? O chamado do Senhor para a minha vida é viver integralmente esses primeiros anos dos meus filhos. O chamado de Deus para a sua vida pode ser trabalhar numa empresa e ali levar a palavra de Deus. E a palavra de Deus para a vida da outra irmã pode ser missionária num outro país e ali não sei o quê. A palavra de Deus para outra irmã pode ser ser professora da escola e lá na escola cara, nós temos assim, Deus é criativo e ele tem inúmeros chamados para a vida de cada um, mas nós estamos vivendo uma era de comparação, sabendo que Deus é criativo, que ele me deu um chamado próprio. Eu quero olhar para minha irmã e eu quero ser o que ela é, sabendo que eu não passei na escola que ela passou, eu não andei nas pedras que ela pisou, né? Mas eu quero o que ela tem. Por quê? Porque tem destaque, porque tem beleza, tem alguma coisa. E essas coisas nos afastam do propósito de Deus para nós. Porque ao invés da gente buscar a singularidade daquilo que Deus tem para nós, nós estamos o tempo todo querendo competir, querendo se comparar. Esse é um outro grande problema que eu acho que acontece mais com mulheres do que com homens, né? Competição. A competição é um negócio assim que tem derrubado a gente, tem destruído a gente, né? Muitas mulheres entram em depressão por conta disso, né? E é como se elas se achassem incapazes, porque olha para a capacidade da outra e acham que ela não tem aquela mesma capacidade, que então ela não vai dar certo. Né? E ali ela muitas vezes abre mão ali de ter uma experiência com Deus, como você está falando, na individualidade dela, ela deixa de ter essa oportunidade, porque ela olha para o ministério da outra e fala, eu não tenho isso, eu não consigo isso, né? E aí muitas vezes ela poda, né, aquilo que Deus tem para fazer na individualidade com ela e no ministério dela. As redes sociais são essa ferramenta, né? Às vezes a gente perde muito tempo olhando uma irrealidade. A gente acredita que aquela seja uma realidade, mas ela é um retrato de algum momento, ou é algo que alguém quis mostrar, mas aquilo não é de fato a realidade daquela pessoa. E a gente vai se comparando. A maternidade tem muito disso. Ai, meu filho falou primeiro. Ai, o meu andou primeiro. Ai. E aí a gente está ficando nesse lugar de que eu não sou uma boa mãe porque a filha da Gisele falou primeiro do que a minha. Aonde eu estou errando? Quando, na verdade, cada ser humano é um, porque foi o que você disse, Cristo nos fez com uma identidade, né? Ele é criativo, né? Ele foi detalhista em nos criar. E eu queria aproveitar essa oportunidade para dizer para você que nos ouve, seja aqui agora ou você que vai assistir essa live depois, de que não importa qual foi a sua história antes de você, né, chegar aonde você está hoje. Não importa se o seu passado, sua família, seus pais estiveram perdidos ou se você teve uma história difícil no Senhor. Nós somos habilitados para exalar esse perfume. Essa capacidade, ela não é nossa. E se a gente entrar nessa loucura, né, de achar que a gente vai encontrar a forma para exalar esse perfume, nós não vamos conseguir exalar. Porque isso é uma ação de Deus em nós. É o Espírito Santo de Deus trabalhando em nós. Então, o nosso único dever, se é assim que eu poderia falar, é de mergulhar em Cristo. Porque quanto mais dele nós tivermos, mais ele vai agir em nós e através de nós. E aí, tudo aquilo que a gente tem, como você disse, de podridão, de inclinação maligna, né, para o mal, porque isso é quem nós somos, a natureza humana nossa, pende para o que é mal, e isso vai muito do que a gente falou no início, não são as nossas boas obras que nos levam ao Senhor, e é exatamente essa ação do Espírito Santo de Deus.
E às vezes as mulheres se perguntam: ah, eu faço tudo, eu lavo, eu passo, eu cozinho, e aí eu volto lá no início do que a gente falou, mas te falta um sorriso no rosto, te É, falta um coração grato, te falta o entendimento de que isso é um ministério poderosíssimo, como o ministério de cantar, de pregar, de ser missionário, de ir para lugares muito distantes. Então, o Senhor pode nos fazer, só Ele pode nos fazer exercer o nosso ministério com excelência. Só Ele pode fazer esse bom perfume ser exalado. E aí, a gente falou disso na semana passada, né, Giza? Quando a gente tem dele e mergulha nele, esse perfume não muda com as circunstâncias. é. Porque nós, seres humanos, nós mudamos. Se as coisas estão bem, a gente está feliz. Se as coisas estão mal, a gente está triste, reclamando. Mas em Deus, e por Deus, e para Deus, é possível que nós sigamos exercendo, exalando esse bom perfume, independente do cenário que nos cerca, né? Então, eu queria falar isso para você nessa noite. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como você veio, nem qual é a sua história, mas uma coisa eu tenho certeza, Jéssica tem certeza e Giza também. Deus é poderoso suficientemente para mudar a sua história e te fazer de um frasco talvez de mau perfume passar a ser um frasco de perfume de excelência. E você só precisa confiar nele, entregar a sua vida a ele e pedir que ele tome todos os dias a sua vida, para que no caminhar dos seus dias você consiga exalar esse perfume. Parece fácil, né? Mas só é fácil quando a gente aprende a confiar. E acho que confiar é algo tão desafiador, né? Que a gente gosta ali de ter o controle de tudo. Mas esse é o convite do Senhor para nós em exalar o bom perfume. Amém. É muito sobre isso, né? Assim, se a gente pudesse, a gente levaria, né, Paty, essa live, que agora a gente tá ficando profissa, a gente tá querendo já 2 horas de live, porque é um assunto muito extenso, né? Então, assim, quando a gente vai ramificando sobre exalar o bom perfume no lar, né? A gente vai vendo que, assim, existem várias questões, mas a gente consegue chegar num consenso. É através do conhecimento de Deus. É através do conhecer a Deus. Porque cada vez que a gente conhece, maior é a nossa capacidade de exalar tudo que há nele. E tudo que há nele é bom. Então não tem como nós estarmos pertinho dele, como a Jéssica falou, com o nosso coração ali cativo por ele e não exalar o bom perfume de Cristo. Porque isso é ele. Então, a gente sendo enviado a lugares, sendo enviado para dentro da nossa casa, para o contexto da nossa família e sendo Cristo, o modelo de Cristo, quando nós estamos perto, né, do Senhor e exalando esse conhecimento total que Ele nos dá quando nós buscamos, né? Nós queremos muito, muito, muito agradecer a Jéssica, né, que se prontificou hoje a estar aqui compartilhando com a gente sobre isso, sobre esse tema maravilhoso e que dá vontade da gente continuar, né, Paty? Falando, 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 mas nós temos um tempo e nós vamos agora passar as considerações para a Jéssica fazer aí e também estar fazendo uma oração também por esse momento maravilhoso que nós passamos aqui. Logo depois a Paty tem umas chamadinhas para poder fazer para a gente nessa noite. Jéssica, pode fazer essas considerações. Eu queria só dar uma conclusão bem rápida de uma coisa que eu estava pensando aqui agora. O perfume, ele serve para deixar a gente cheiroso, né? Mas alguns perfumes, ele tem propósito. Ele não é um perfume qualquer. Por exemplo, quando Jesus nasceu e aqueles 3 reis magos foram visitar ele, um dos presentes que ele ganhou foi a mirra, que é um perfume. Mas a mirra, ela serve para embalsamar um corpo. Ou seja, é um perfume para a morte. E se a gente for talvez trazer uma tradução para a nossa vida, quando a gente coloca o perfume de Cristo sobre nós, a gente está declarando morte ao nosso eu. Né? Porque para a gente exalar Cristo, a gente precisa matar a nossa carne. Então, muitas das vezes a nossa guerra para exalar Cristo vai ser uma questão de decisão da gente abrir mão daquilo que a gente quer, né? Então, um exemplo simples é que às vezes você está ali
reclamando de uma situação que aconteceu que você não queria, sei lá, você pediu para o seu marido fazer uma coisa e ele não fez. E ali, você tá ali, ó, vem aqui na boca para você despejar um balde. Você decidir se calar. Você decidir colocar um sorriso no rosto e falar, pensar para você, ele não fez por mal. Ele deve ter esquecido, ele deve ter não sei o quê. E você começar a trabalhar isso dentro de você, aos poucos o Espírito Santo vai fazendo com que isso passe a ser automático, né? E isso é a morte do nosso eu. É quando a gente começa a colocar esse perfume em nós, embalsamando a carne, e falar, fica quieta aí, porque um corpo que está embalsamado, ele não se mexe, ele é duro, né? E Verdade. deixando Cristo fluir através de nós. Então, assim, a gente precisa desse esforço. A gente precisa viver consciente dos nossos pecados. É verdade. Né? Quando a gente vive consciente dos nossos pecados, a gente bota um freio na nossa boca. Né? Por isso que tem a oração lá acho que é do Salmo, ela bota um freio na minha boca, Senhor. Por quê? Porque aquele que tem um freio na boca, ele está toda hora pensando, tipo, opa, vou me travar aqui, vou me travar aqui. A gente vai se travando até que uma hora o Espírito Santo transformou. E aí já passa a ser natural pra gente, né? Então eu queria muito agradecer, eu fiquei muito feliz mesmo de estar aqui, muito feliz de estar com essa família em Cristo, a extensão da minha família, com amigos tão preciosos que eu amo. E eu quero muito estar aí pessoalmente, quem sabe no final do ano eu consiga para ver. Eu quero muito ver com os meus olhos esse recomeço da Hope. Vai Eu estou estar. muito em nome de Jesus. E eu quero muito agradecer vocês por esse convite, por esse tempo que a gente passou. E a minha oração é que aquilo que a gente compartilhou, que a gente falou aqui, possa, de fato, ativar o coração das irmãs, né? Porque a gente é assim, a gente é despertado enquanto a gente fala da palavra. Igual aqueles discípulos no caminho de Emaús, né? Enquanto o pão era compartilhado, é que os olhos deles foram abertos. Então, é assim que a gente é despertado. É compartilhando que a gente dá aquele... Então, eu queria orar agora por todas vocês que estão aí, por aquelas que talvez vão assistir depois, né? Porque eu acho que as lives ficam salvas Isso. também. Então, Senhor, eu coloco diante de Ti as minhas irmãs, Pai. Eu oro para que a gente possa conseguir colocar em prática tudo isso que a gente foi falado. Senhor, sonda e conhece o nosso coração, Pai. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Senhor, mostra para nós, Senhor, aqueles lugares que nós temos andado em erro. Revela para nós aqueles lugares que nós temos decidido, Senhor, não abandonar o pecado. E revela para nós o Teu Espírito Santo, aquele que pode nos ajudar a superar o pecado, a superar os desejos da nossa carne. Pai, coloca em nós um desejo maior para saber quem o Senhor é, para ter um conhecimento do Senhor. Eu oro, Pai, para que o nosso coração possa ser despertado, Pai. O Senhor, por muito tempo, Pai, as mulheres ficaram perdidas, Senhor. Elas ficaram sem saber, Senhor, qual era o ministério delas, qual era a posição delas. Pai, e ainda hoje nós temos mulheres perdidas que não se encontraram. Mulheres, Senhor, que elas não conseguem ver nelas relevância, Senhor, naquilo que elas fazem. Às vezes elas são mães nos lares e elas falam, mas eu só sou uma mãe. Às vezes elas são um profissional no trabalho dela e elas falam, mas eu só sou isso, eu sou aquilo. Pai, mostra para elas, Senhor, como o Senhor olha para elas. Mostra para elas, revela para elas o quanto, Senhor, elas são amadas, o quanto elas são suas filhas, Senhor. E isso é o principal, esse é o ponto daquilo, Senhor, que elas podem olhar e falar, eu sou filha do Deus eterno. Eu sou filha do Senhor das nações. Amém. Pai, em nome de Jesus, revela para cada uma dessas mulheres que estão ouvindo agora, as que vão ouvir depois, o teu propósito para cada uma, Pai. E ajuda-nos, Senhor, a exalar esse bom perfume na nossa casa, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, para todos aqueles, Senhor, que cruzarem o nosso caminho, que quando olhem para nós, Senhor, possa haver uma porção de Cristo. Em nome de Jesus, eu abençoo as minhas irmãs, Pai. Eu declaro sobre elas um tempo, Senhor, de leveza. Um tempo, Senhor, onde elas não vão sentir peso
como se elas estivessem tentando com muita força conquistar algo, mas que elas possam receber a leveza do Espírito, pegar as bagagens pesadas, tirar das costas delas e depositarem na cruz e receber o teu fardo que é leve, o teu fardo que é suave, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, Josi. Muito obrigado você que assistiu até agora. Então, lembrando, nosso retiro dia 25, 26 e 27 de julho. É isso, Isa? Isso. 26 e 27 de julho, nós teremos um retiro das mulheres. Então, você que ainda não se inscreveu, faça a sua inscrição, convide outras mulheres, você que já está inscrita. Então, não perca, a gente vai falar sobre muito mais coisa, além disso que a gente já está falando aqui. Deus tem algo extraordinário para fazer na vida dessas mulheres e você não pode ficar de fora. Vai ser um prazer e segunda-feira nós estaremos aqui de novo com outro tema super especial. Você tem que marcar com a gente. Até lá. A paz. Tchau, Jéssica. Muito obrigada, viu? Beijo. Tchau. Tchau.